Olá pessoal, mais uma vez aqui no SB In Situ. Vamos conversar um pouquinho com o Braga, um brasileiro que nos honra bastante, hoje radicado no Canadá. Ele fez uma apresentação na plenária principal, aqui na plenária 1, na sessão de uropediatria. Eu gostaria que você, Marcos, por favor, comentasse, introduzisse nosso colega, por favor. Primeiro eu queria agradecer a colaboração do Braga sempre, ele participa dos grupos de discussão no Brasil, ele está sempre nos congressos do Brasil também, tanto da Sociedade de Urologia quanto da Sociedade de Cirurgia Pediátrica. Ele é uma figura bastante conhecida por todos nós porque ele é muito acessível, ele sempre responde. E hoje eu queria fazer uma homenagem especial para o Braga porque ele foi um brasileiro falando na plenária da AUA, na sessão mais importante da pediatria, e ele fez uma discussão ampla sobre duplicidade, junto com o Mohan Gundetti e um outro colega também. Então queria primeiro parabenizar o Braga e pedir para ele contar para nós um pouquinho, resumidamente, o que aconteceu hoje nessa plenária. Obrigado, Marcos. Acho que é um prazer, acho que essa iniciativa da SBU é bastante importante porque traz um pouquinho do que tem acontecido e os novos updates aqui da AUA para vocês aí no Brasil, aqueles que não puderam vir. Então a gente apresentou na plenária um debate, ponto contra ponto, com o Mohit Gundetti. Ele falou sobre o Upper Pole Approach e eu falei sobre a abordagem do trato urinário inferior. E a gente discutiu opções como a punção endoscópica da ureterocele. A gente falou um pouco de uma técnica que eu tenho muita experiência ultimamente, que é a ureterostomia. É uma técnica minimamente invasiva que tem sido muito adequada para usar em pacientes que não tenham refluxo no polo inferior do rim. E finalmente nós falamos para aqueles casos complicados, a gente tem que voltar ao tradicional, que é remover a ureterocele e fazer aquele reimplante com tratamento e reconstrução da base da bexiga. Obrigado, acho que foi um prazer e é sempre bom rever os amigos no Brasil. Uma pergunta um pouco provocativa. A gente continua na duplicidade com ureterocele ou sem ureterocele, na duplicidade sem sulato, a gente continua numa situação que eu gosto bastante, que é o Patient Oriented Therapy, ou seja, cada caso é um caso, não tem uma receita pronta. Perfeito, Marcos. Acho que uma das primeiras coisas que eu coloquei no meu primeiro slide era um Tailor Approach. Você tem que ver o paciente em frente de você e aí decidir qual que é o tipo de tratamento. Eu acho que a gente tem está numa fase de medicina baseada em evidência. Eu fiz mais ou menos 2 mestrados nisso, mas acho que para a ureterocele tem que ser realmente um patient-centered care e cada caso é um caso com um tratamento que vai beneficiar aquele paciente dependendo da malformação que é encontrada. Eu sei que você tem um certo bias, até como eu tenho esse bias também, de preferir o approach do trato urinário inferior. Inclusive foi a sua parte hoje no debate, mas a gente pode dizer que a nefrectomia polar está caindo um pouco em desuso? Marcos, acredito que sim. Por exemplo, quando eu comecei, eu fui na França, aí no treinamento no Brasil, a gente sempre fez aquela heminefrectomia polar por via aberta na época, e eu treinei com o professor Mourican na França e ele fazia uma incisão inguinal para remover o coto distal, porque algumas vezes, por via aberta, você deixava um coto longo e alguns pacientes tinham infecção urinária pós-operatória. Mas o que promoveu a mudança de conceito ou filosofia, que eu chamo, é que antes a razão para a qual se deveria retirar o polo superior do rim era porque a gente temia que tivesse risco de hipertensão, risco de câncer e risco de infecção urinária. Como eu mostrei, se esse upper pole, se o polo superior está bem drenado e ele flui bem a urina, essas complicações não foram vistas ou não têm sido vistas em até médio prazo o segmento. Então por isso eu acho que o approach para o trato urinário inferior tem agora sido mais preconizado do que aquele approach tradicional de remover a upper pole do rim. Uma última pergunta provocativa. Ninguém falou nessa sessão de ligadura do ureter. É sempre bom discutir com o Marcos, porque ele é a pessoa mais atualizada que eu conheço. Então ele está sempre on top of
aos recentes avanços em urologia pediátrica e na urologia em geral. Então esse é um tratamento que foi preconizado pelo Armando Lorenzo, o pessoal do SickKids, e o Roberto Lopes, colega e parceiro dele lá da USP, publicou alguns trabalhos sobre isso. Eu acho que existe uma indicação precisa para a ligadura do ureter, que seriam em pacientes que são pacientes mais, por exemplo, mais velhos, assim, older kids, por volta da teenager, que tem um polo superior que é bem pequeno, atrofiado, e normalmente esses pacientes se apresentam com incontinência urinária. São normalmente meninas, e você faz uma tomografia, um ultrassom e vê aquele polo displástico pequeno. Eu acho que nesse caso é uma indicação perfeita e resolve bem com um approach minimamente invasivo. Com relação a fazer esse approach para essas ureteres maiores, eu tenho experiência em pacientes que foram referidos para mim em casos porque foram feitos em outros serviços com crianças apresentando com hidronefrose severa, pielonefrite de repetição. Então eu particularmente tenho receio, acho que a indicação tem que ser restrita, mas acho que o Roberto comentou em alguns grupos de discussão que dependendo do tamanho do ureter e dependendo do caso, por exemplo, eles usam muito a função renal. Eu acho difícil você estabelecer que aquele polo tem uma função adequada ou não, como a gente viu pela apresentação da Rosalie Misseri, que em alguns casos você se surpreende, a função recupera e é difícil ter aquela delimitação pelo renal scan se você tem uma função preservada do polo superior ou do polo inferior. Então, eu acho que é uma boa indicação, como todas as novas indicações, ela está ganhando mais atenção e talvez seja um caso que possa usar mais frequentemente, mas eu ainda tenho dúvidas com relação à própria indicação para a técnica. Obrigado, Braga, foi ótimo. Muito obrigado, colaborar sempre com a gente. Um prazer estar com você. Obrigado, Ariê. Um abraço, pessoal. Obrigado, prazer e parabéns. Obrigado.